Bem, colegas, bom dia a todos. Esse encontro aqui com o jurídico, né, não é palestra de jurídico nem nada, é um bate-papo, né, onde nós traremos algumas informações e também levaremos, né, reclamações, né, levaremos a ansiedade que os colegas estão, né, em termos de quando vou receber, cadê o meu, né, tal. Isso aí é normal, né, já depositaram, então isso daí é normal. Hoje aqui a gente vai iniciar agora pela manhã, basicamente nesse primeiro horário, nós vamos discutir bastante os carros-chefes, né, a ação dos 28, a doutora Priscila chegará daqui a pouco também, aqueles que têm alguma pendência a falar com ela. A doutora Priscila abordará sobre a GIFA, sobre a GEDAT, né, e outras ações que estão sob controle. Pendências também, né, poderão ser aqui verificadas. E na parte da tarde, nós estaremos com mais 4 colegas lá do departamento para os colegas que quiserem efetuar pesquisa sobre os seus processos. Onde é que está o meu processo? Estou na ação? Não estou? Nós temos vários colegas aí que não entraram em algumas ações, e aí a gente vai ver o porquê. Tudo isso na parte da tarde, tá? As colegas vão estar disponíveis ali embaixo, então quem quiser fazer pesquisa sobre as suas ações, poderão fazê-lo no período vespertino. Agora pela manhã vai ser esse bate-papo aqui, a gente vai dar algumas informações e vai abrir espaço para os colegas perguntarem. Não tenham timidez, né? Tem uns colegas mais tímidos, perguntem, mesmo que pareça pergunta boba, mas para a gente é muito importante, porque por onde a gente anda, a gente leva informações que ajudam a gente a aprimorar o nosso trabalho. O nosso trabalho é bastante difícil, né, porque são várias ações pelo país afora. Para vocês terem uma ideia, fui domingo para João Pessoa, uma audiência na segunda. A doutora Priscila estava junto também, voltou na segunda noite para São Paulo para acompanhar e fazer a apresentação, algumas audiências com desembargadores, de processos de 4 colegas sobre a correção monetária da GEFA, que vai ser a rescisória, né, decidida agora dia 7. E de São Paulo, hoje pela manhã, ela saiu, está chegando aqui daqui a pouco. Então, alguns assuntos, né, serão a doutora Priscila dirimir as dúvidas e, principalmente agora de manhã, nesse primeiro horário, vamos falar sobre os 28, vai ficar aberto para todos. É importante esse trabalho da pesquisa lá embaixo, porque a gente sabe que o nosso sistema de pesquisa, o Global Office, está uma porcaria, né? Está uma porcaria e a gente tem que mudar isso daí. Nós estamos testando o Merídio na ação do pessoal dos 28 fazendário, que é uma ação mais simples, porque os fazendários é basicamente uma ação, né? Eram 3 ações de conhecimento, é praticamente uma só. Então fica mais fácil o controle. Se o Merídio funcionar, aí nós vamos estender a todos. Nós temos aí também, com relação aos 28, né, quando assumimos, né, a nossa intenção era colocar, né, os processos dos colegas que vieram da Previdência no mesmo nível dos colegas ex-fazendários, né? Isso aí a gente já falou, onde a gente foi no jurídico atuante, era objetivo nosso e, graças a Deus, com o trabalho de todos, a gente chegou lá, né, o recurso repetitivo dos 2886 sobre a GEFA, né, foi por unanimidade, né, e tivemos uma outra notícia boa também agora, ultimamente. Um dos ministros, né, que também votou na primeira sessão no recurso repetitivo dos 28, havia negado os 28 integrais sobre a GEFA numa corte superior, né, que é a Corte Especial do STJ. Depois do nosso trabalho, além de ter votado conosco na aprovação do recurso repetitivo, ele retratou, né, a decisão, voltando atrás e mandando aplicar os 2886 integrais sobre a GEFA naquele recurso. Então, isso daí foi muito bom, porque você enfraquece mais ainda a parte contrária, INSS, e agora é questão da gente aguardar o trânsito em julgado. Mas isso aí a gente vai falar depois. Vamos iniciar com referência aos 2886 dos ex-fazendários, né, que está, né, caminhando agora para a parte final, né, ou seja, colocar o dinheiro no bolso de vocês. E
Essa ação a gente vai abordar aqui, mas a gente vai abordar tudo não, porque a gente tem que deixar para vocês perguntarem também, né, criticarem, e é importante. O que é que está acontecendo com os 2886 dos ex-fazendários? Bem, todo mundo acompanhou, né, lá atrás, né? Primeiramente nós não iríamos receber. A União disse que nós já tínhamos recebido 32%. Depois, né, no incidente de uniformização, ganhamos 2,2%. Né? Aí foi aquela luta, vários anos, né, de luta, até chegarmos então no recurso repetitivo, né, que determinou ser integrais, né, os 2886 sobre a RAV. A partir disso aí, aguardamos o trânsito em julgado e estamos agora trabalhando. Qual é o problema maior que tem? Os processos descerem, né? Tem processo até no STF. Ah, mas por que foi no STF? Vocês que pediram. Calma, quando você entra com recurso especial, você entra também com recurso extraordinário. Por quê? Se for necessário ir depois ao STF, você já está contemplado, porque você já pediu. O que acontece nesses casos? Todos os processos que tinham recursos extraordinários, né, que iriam para o STF, alguns já estão lá, nós entramos com a desistência e estão descendo. Fizemos um trabalho muito bom em termos de visitar ministro a ministro, desembargador a desembargador no Tribunal da 5ª Região. Para quê? Para que esses processos descessem a Maceió. Porque e nas pesquisas que vocês vão fazer aqui depois, observem onde é que está o processo de vocês. Se já tiver descido e baixado em Maceió, ele já está em cálculo. A relação dos colegas, né, que terão, né, as inscrições, né, só poderão ser apresentadas a vocês depois de 30 de junho. Então, primeira quinzena de julho, nós vamos apresentar, como fizemos no ano passado, a relação dos colegas que irão receber no ano que vem. A previsão da gente, a luta era para a gente conseguir 3.000 colegas para receber no ano que vem. E vamos conseguir, tá? 3.000, vamos conseguir. Esse ano, receberão no final do ano 1.049 colegas, que nós inscrevemos no ano passado. E para inscrever em 16 para receber em 17, aí é um número bem maior, né? Porque aí os processos já terão descido e nós trabalharemos para que o maior número receba também em 2017. O que alguns colegas têm dúvida aí, o meu processo desceu a Maceió, mas aí subiu, apresentaram com relação à sucumbência, o próprio advogado apresentou recurso, vai atrasar. Não, gente. Esse recurso que está sendo apresentado, a sucumbência não é toda do advogado. Parte dessa sucumbência virá para o sindicato, né, para as despesas do sindicato, para utilizar no jurídico, para novas ações. Então, a sucumbência que está sendo paga, grande parte dela, quase a metade, é do sindicato. Então, é importante. E ela não atrasa a inscrição em precatório. Estamos inscrevendo a parte incontroversa. O que isso significa? A AGU, né, uma tese doida, maluca, né, que estão perdendo todas, eles acham que deveriam pagar somente os juros até lá em 2007. 2006, quando foi saneado o processo, quando saiu a decisão, né, a sentença, eles acham que teriam que pagar só até lá. Isso aí nós estamos ganhando, é tranquilo, só demora um pouquinho mais. E outra coisa que eles recorrem também, que eles entra como controverso, é a parte da correção monetária, e isso é muito importante. Os nossos cálculos são todos em cima do IPCA-E, que é muito superior ao cálculo pela TR. A TR foi declarada inconstitucional pelo Supremo e estava dependendo da modulação. Para aqueles que não são da área de jurídica aí, o que é modulação? É dizer se vai valer daqui para frente ou se vale lá atrás, quando é que vai valer. Infelizmente, né, nós estamos com a razão e estamos no caminho certo, e não fiquem desesperados, só vou receber agora. Não, você vai receber agora o incontroverso, que é praticamente a metade do valor, ou um pouquinho menos, e o restante não vai demorar muito. Para vocês terem ideia de como estão indo as ações nesse aspecto, né, dos colegas ex-fazendários, nós entramos com 121 ações rescisórias.
Por que essas ações rescisórias? São aqueles colegas, né, cujos processos, né, a ação transitou em julgado com 2,2. Então, o colega recebeu só 2,2. Então, para todos, né, cujos processos transitaram, nós entramos com ações rescisórias. Das 121, já temos 81 ações já julgadas a nosso favor. As demais estão em andamento ainda. E tem, para vocês verem como que está andando rápido agora, 4 ações rescisórias que já transitaram em julgado, e dessas 3, os colegas já vão receber o ano que vem. Já recebeu os 2,2, vai receber o restante agora no ano que vem. Então está indo bastante rápido essas ações. E essas ações aí nós tivemos também uma decisão, foi até agora essa semana, também bastante positiva, que inclusive vai influenciar a ação dos colegas ex-previdenciários que já tiveram as suas ações transitadas em julgado sem os 28 integrais sobre a JEFA. Isso dentro daquele prazo de 2 anos, porque infelizmente, né, essa vitória que a gente conseguiu agora não foi lá no passado, né? E muitos colegas tiveram já ações transitadas em julgado há mais de 2 anos. Então não há como entrar com ação rescisória. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul mesmo tem cerca de 300 colegas nessa situação. Estamos estudando, né, ver qual o melhor caminho, mas é difícil. Mas para esses que estão ainda dentro dos 2 anos, nós vamos entrar com ações rescisórias, né, para recuperar os 28,86 integrais sobre a JEFA. Mas essa ação, essa vitória que eu falei que foi essa semana aqui, é que o ministro Napoleão, ele reconheceu, tem uma súmula, em linguagem bem simplificada, que ela diz assim que, se foi modificada a jurisprudência ou algo assim parecido, você não cabe ação rescisória. O ministro Napoleão diz que não, que nesse caso, né, dos 28 sobre a RAV, do recurso repetitivo, tem sim direito de entrar com a RAV, inclusive já distribuiu as ações rescisórias que ele estava julgando, né, admitiu e vão ser julgadas. E com certeza eles vão aplicar o recurso repetitivo. E a gente espera estender também aos colegas ex-previdenciários, no caso dos 28 integrais sobre a JEFA. A gente vai parar um pouquinho, já fazer algumas perguntas, porque senão o pessoal esquece depois, com relação aos 28, 80... ou seria melhor eu falar dos previdenciários também, depois a gente abre. Então vamos falar dos previdenciários. Os previdenciários, os processos dos colegas ex-previdenciários, é um pouquinho diferente dos fazendários. Por quê? Nós tínhamos lá 14 sindicatos e mais a FENAFISP. Além do problema, né, de ter outras associações, a Anfip, as regionais, né, a NASP, então a série, né, isso daí gerava e gera muito problema com relação à litispendência. Né? E a gente tem se preocupado demais com isso daí, estamos alertando os colegas, né, e para que, tomando situação, né, de como estão os processos, né, fazer a opção pelo que está melhor, o que tem previsão de andar, o andamento ser mais rápido e tal. Agora, essa decisão não é a gente que tem que apontar, né, isso é o próprio colega, a gente pode dar as condições para que o colega faça a sua opção. Com relação a essas ações, então, dos 28, né, que tem a parte da JEFA, nós estamos apenas aguardando o trânsito em julgado do recurso repetitivo, né, que vai resolver o problema de muitos colegas e vai também acelerar o andamento da ação. Por quê? Vocês verificaram no processo dos colegas fazendários quantos anos foram discutindo os 28,86 integrais sobre a RAV? Foram anos. Então, essa etapa, nós queimamos. Os colegas que vieram da Previdência não terão que discutir. Por quê? Ganhamos. Né? Os 28 integrais sobre a JEFA está aí, ganhamos. Então, essa etapa toda não terá. Nós estamos calculando já para alguns estados, né, que estão as ações mais à frente, calculando já com relação aos 28,86 integrais e apresentando, vamos tentar já entrar com pedido para inscrição em precatório, aquelas ações que têm condições, e para que possamos, né, já iniciar esse procedimento, e estamos estudando estado a estado, enquanto não transita a ação em julgado, a gente já está chamando os escritórios, né, desses estados para discutir essas ações. Para quê? Para tentar agilizar. Para vocês terem ideia, tem ações dos colegas ex-previdenciários que ainda está na fase de conhecimento. Então, bem atrasada. Mas, por outro lado, essas ações, né, elas vão nos beneficiar.
porque nós verificamos que tem muitos colegas ex-previdenciários que não estão em ação alguma, dos 2886. Só que essa ação, ela abrange o período de março de 97 a junho de 99. É praticamente a metade, um pouquinho mais da metade do principal valor da ação. Por quê? Porque o principal valor da ação, tanto para o fazendário como para o ex-previdenciário, é a parte de 95 de janeiro a junho de 99. É onde, né, tanto a RAV como a GEFA passaram a incidir 8 vezes o maior vencimento. O maior valor da ação está aí. Então, o colega que hoje não tem nada, ele vai poder executar a parte de março de 97 a junho de 99, que dá um valor razoável. Então, esses colegas, na época oportuna, né, e nós vamos trabalhar até um mandado de segurança, é pena que foi pela FENAFISP um mandado de segurança, porque se fosse ação, pegaria 5 anos antes e não teria esse problema. Mas é uma forma da gente ajudar os colegas aí que não têm ação alguma. Nos demais estados, as ações estão de forma assim, e bastante complexa, né, variado assim, em termos da posição onde está. Já apresentamos, né, e temos lá os cálculos de Goiás. Os colegas já podem verificar o quanto dará a sua ação. Os colegas de São Paulo, foi aprovado agora na última Assembleia, autorização para a gente já efetuar os cálculos. Nós vamos efetuar os cálculos para apresentar para vocês, não é aquele cálculo exatinho, é próximo daquilo. Por quê? O cálculo para você apresentar, para inscrever em precatório, ele tem alguns detalhes que precisam ser vistos, né? E isso daí a gente vai fazer na sequência. A doutora Priscila irá a São Paulo, justamente para discutir, né, essa ação dos 2886, dos colegas ex-previdenciários, para já verificar o que poderemos fazer para agilizar. E dessa forma, nós vamos fazer em todos os estados que tinham ações e as ações também da FENAFISP. Então, tenho em mente os colegas ex-previdenciários que vai acelerar bastante. Vai acelerar e para a nossa felicidade, né, recebendo igual o dos ex-fazendários. A gente vai abrir agora a pergunta sobre os 28 para todos. Não precisam se apavorar, façam pergunta e que a gente tem hoje o dia todo aqui, tá? Não vai ser só essa parte da manhã, a gente está por aqui, né? Mas à tarde a gente fica aí com o pé no chão aí para atender a todo mundo. Venham, perguntem, tragam as críticas, porque crítica é importante para a gente também, tá ok? Quem controla a inscrição? Você... E passar o microfone também para os colegas, porque quem está lá no fundo... Cadê o Laércio? Deixa o Laércio ajudar, hein? Laércio, você ajuda a gente aqui? Tá ligado? Tá. Eu fico aqui ou no meio? Qual é o melhor lugar? Lá já tem. Beleza. Eu fico aqui ou no meio, melhor, para você? Onde for melhor. Eu fico aqui porque senão termina... Já tem o colega que se inscreveu lá primeiro. Lá. Você controla a inscrição? Tem que vir todo mundo aqui na ordem. Meu nome é Belson Martins Pureza, eu sou da ADS do Rio de Janeiro. Eu sou um dos primeiros inscritos nesse processo mas infelizmente eu fiz o acordo. E eu gostaria de saber como é que está a situação do pessoal que fez acordo com essa diferença que houve dos 2,2 para os 28,86. Eu te agradeço, eu não falei em acordo justamente porque eu sabia que viria uma pergunta. São 2.300 colegas que fizeram acordo e tem, por incrível que pareça, alguns colegas fizeram acordo e não autorizaram, né, a execução. Para os que autorizaram a execução, assim como eu, que eu fiz acordo também, a gente tem uma tese e a gente efetuou os cálculos de acordo com essa tese. O acordo, ele foi permitido, né, além da MP 1704, o regulamento dessa MP veio através do decreto 2693/98. E o que é que dizia esse decreto? Ele dizia que
poderia ser feito o acordo aplicando-se a diferença dos 28,86 sobre a tabela, tá? Essa tabela, ela não continha a RAV. Então, o acordo não foi feito sobre a RAV. Isso daí foi esquecido, ficou, né? E agora, na execução, né, a gente assumiu, e o acordo, como é que fica, né? E aí, vamos trabalhar. Apresentamos já 8 processos onde tem acordo, apresentamos o cálculo, incidindo de janeiro de 95 a junho de 98, né, os 28 sobre a RAV. A AGU já apresentou recurso, né? Então, o que aconteceu? A gente conseguiu reabrir a discussão do acordo. Então, nós estamos já apresentando agora a nossa peça, justificando o porquê do acordo. Porque na decisão do repetitivo, há uma abordagem leve dizendo que o acordo é válido, mas se tiver diferença, né, tem que ser paga. Vocês desculpem que eu não estou falando em termos técnicos, os doutores, né, em direito aí, mas é que a gente tem que falar uma linguagem bem simples, porque tem colega que não é de área jurídica, né, e para entender você tem que usar uma linguagem mais simplificada. Então, diz lá textualmente que deve ser pago. E o que deve ser exigido é somente aquilo que o acordo continha. E o acordo continha o quê? Ele continha apenas os 28,86, aliás, a diferença dos 28,86 sobre o vencimento básico. Então, a nossa tese é que nós temos direito de 95 a 99, os 28,86 sobre a RAV. E isso daí a gente vai começar a briga agora. Então, o processo que a gente tem em acordo pode demorar um pouquinho. Ele vai receber agora uma diferença. Por quê? O decreto, o 2693, ele permitiu o acordo de janeiro de 93 a junho de 98. Mas no recurso repetitivo, a decisão foi que seria, né, calculado até junho de 99. Então, de julho de 98 a junho de 99, o nosso cálculo vai ser igual aos demais. Vai ter essa parte aí. Então, o que pode ocorrer aí no caso agora? Pode ser inscrita a parte incontroversa e a gente discutir o acordo na parte controversa. Que para a gente é até bom, porque antes a gente não tinha essa expectativa. A expectativa anterior era de que não teria mais, né, teria acabado. Mas não, a gente reabriu e está demonstrando que tem direito. Agora, isso daí é o trabalho que vai dizer, né, se tínhamos razão ou não, né, e a gente convencer, né, pode ir até o STJ de novo. Tá ok? Bom dia a todos. Meu nome é Silésia, DS Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu faço 2 questionamentos. Primeiro, eu não entendi direito. Os colegas que não estão em ação nenhuma vão ter direito a essas ações? O sindicato vai entrar? O que eles têm que fazer? Primeiro ponto. Segundo, nós temos um caso, pelo menos de uma ação que eu conheço, que tem colegas de Pelotas, transitou em julgado em 2008. O dinheiro foi depositado na conta, ficou lá por 5 anos, tá bem? Só que as pessoas, os colegas foram retirar o seu dinheiro e depois de transitado julgado, a juíza deu um despacho, né, que só seria pago após a solução de todos os processos, né, dos 28,86. Só que agora disseram que a ação deles caducou, que não tem mais jeito, que eles perderam e está perdido. Eu não entendo, eu não sou advogada, mas eu não entendo isso. Se existiu uma ação transitada em julgado e existiu após um despacho de uma juíza dizendo que o pagamento só seria feito após a solução de todos os processos, a solução, então eu pergunto qual é a situação deles hoje, não tem mais direito? Pois bem, colegas, com relação ao que eu coloquei aqui, dos colegas ex-previdenciários que não têm ação de execução dos 28. Isso daí nós vamos, aproveitando a tese majoritária de que a ação do sindicato, a decisão dessa ação, vale para todos os colegas da classe. Se o colega não teve outra ação, ele pode executar. Então, para nossa felicidade, essa ação ainda está uma ação de conhecimento. Ela transitando em julgado agora, já com os efeitos do recurso repetitivo, dos 28,86 sobre a JEFA, qualquer colega que não tenha ação
pode permitir, e nós vamos fazer essa execução. Os colegas não se preocupem, porque a época do trânsito em julgado, do início, né, ajuizamento das ações de execução, nós vamos anunciar, vamos colocar no site, vamos colocar em vários noticiários, para aqueles colegas que não têm ação possam efetivar, né, as suas pretensões. Isso aí vai ser aberto a todos os colegas ex-presidenciários, tá ok? Não, não são 300 que não estão, é outro caso. 300 é que transitaram em julgado há mais de 2 anos. Aí não há como você apresentar ação rescisória, é outra coisa. Como? Tem. Desses 300 que já receberam, inclusive os colegas já receberam. Tá? Receberam valores pequenos, né? Teve colega que recebeu R$20 mil, foi dessa forma que transitou. Daí para vocês verificarem a importância, né, da vitória nossa do recurso repetitivo, dos 28 sobre a Jefa, que nos cálculos que eu fiz do pessoal de Goiás, a gente falando aqui entre nós aqui, ele está mais ou menos na faixa de R$500 mil quase. Tá? Isso aí, os 28,86 integrais dos 28 sobre a Jefa. Tá? Então, vocês veem a diferença e a importância. Por que nós fomos até muito criticados, né? Porque fizemos rápido demais, tinha que ser discutido e tal. Eu achei que isso daqui deveria ter sido discutido há muito tempo, porque muitos colegas perderam, né? E não tem mais a chance de obter esses 28. A decisão que nós fizemos foi rápida porque a composição dessa primeira sessão que julga esses processos no STJ começou a modificar. Então, hoje, para fazer o trabalho, nós temos alguns ministros que entendem, estudaram, participaram do julgamento dos 28 sobre a RAV. Então, eles já tinham conhecimento. O trabalho maior nosso foi convencer esses ministros que a jurisprudência, que era totalmente negativa para nós, no STJ, lá ou incidiria de forma indireta ou nem incidiria sobre a Jefa. Essa era a jurisprudência do STJ. E nós conseguimos resolver essa questão. A jurisprudência agora vai ser diferente, incide sim, integrais sobre a Jefa. Esse trabalho foi feito fazendo o quê? Contratando um bom escritório que trabalhou ministro a ministro. No final tinha um ministro-chave lá que ele era reticente, inclusive esse que tinha dado uma decisão contrária a nós, ele estava reticente. Aí foi feito um trabalho extra em cima, explicando, não, olha aqui, ó, a gente tem que quase desenhar. De 95 para frente, a Jefa e a RAV é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, é a mesma lei, não tem. E aí conseguimos de forma unânime. Então, daí a importância, para vocês verem, a importância desse recurso repetitivo. Então, a esses 300 que eu me referi do Rio Grande do Sul, colegas que, infelizmente, transitaram as suas ações em julgado há mais de 2 anos e não tem como entrar com rescisória. Para os demais, nós vamos possibilitar que o colega possa ajuizar a ação rescisória. E, diferente aí para que entendam bem, né, aqueles que não têm ação, eles não estão em execução. Então, esses que não estão em execução, eles terão a possibilidade de, agora sim, apresentar essas ações executórias, pegando o período de março de 97 a junho de 99, que vai dar um bom valor aí também. Tá ok? Com relação ao outro problema, eu peço à colega que depois nos procure aqui. Eu quero resolver isso aí já com a doutora Priscila, para a gente ver o melhor caminho, isso aí de forma urgente. Tá ok? Depois que terminar, me procura aqui, junto com a doutora Priscila, sim, junto com a doutora Priscila, para que a gente possa já trabalhar essa questão aí. Mas eu acharia interessante, assim, colocar para todo mundo, porque pode ser que não seja problema só do Rio Grande do Sul, essa situação. Então, se eu for assim individual, vai ficar aqui uma coisa muito, sei lá... Sim, colega, mas é que aqui a gente não tem como abordar uma questão técnica, que a gente vai ter que ler a decisão, a sentença, e descobrir o porquê do acontecimento. Aí sim, a gente vai colocar no site depois, né, qual foi o problema e quais são as soluções, e os colegas que estiverem nessa situação, ou qualquer situação de problema em recebimento de precatório, que nos procure, mande um e-mail
para a gente possa resolver. Tá, ok? Mas isso aí, ó, os colegas estão mandando comunicação para a DEM, informando, e até hoje receberam a resposta que não tem mais direito porque foi transitado e julgado em 2008. Tá? Só que transitou em julgado, veja bem, eu não sou advogada, mas se a juíza der um despacho posterior dizendo que o pagamento só seria efetuado no momento que as ações fossem julgadas posteriores, para ver qual era o andamento, eu entendo que esse processo, apesar de ter sido transitado e julgado, a juíza abriu uma brecha aí. É isso aí que a gente tem que ver, colega, é verificar, foi o que? Embargos de declaração, o que foi que a juíza decidiu? Em termos, qual foi o recurso que ela decidiu? A colega está a par ou não? Eu não sei o nome do recurso, sabe. Mas ela diz o seguinte, que o pagamento estava cancelado até que as outras ações fossem julgadas. Tá? Então, eu entendo que foram julgadas agora pelo recurso repetitivo. Embora tenha sido transitado e julgado, veja bem, a juíza abriu, esse processo ainda está em aberto, eu entendo isto. É isso que a gente tem que verificar, mas nós precisamos de verificar de que forma foi dito isso, se foi em termos de que recurso ela foi, mas a gente vai fazer isso daí. Inclusive, eu conto contigo aqui, depois de terminar, que você me passar todos os dados, para a gente já, de imediato, já solicitar ao departamento que procure esse processo, tire cópia para a gente analisar. Eu não vou estar, mas a colega que é parte está aqui, então ela que vai se dirigir. Por favor. Tá bem? Obrigado. Tá? E, colegas, todos que tiverem esses questionamentos, levantamento precatório, problemas assim, às vezes particular ou coisa assim, nós vamos estar aqui à disposição, o colega pode trazer que a gente vai fazer as pesquisas e a gente vai conduzir isso daí pessoalmente. Tá? Eu agradeço a colega por trazer, nós temos vários tipos de problema, e a gente alerta, né, colegas, por exemplo, que souberam da inscrição em precatório, né, que estava disponível os valores, quando caiu na malha da Receita. O colega foi... Mas eu não recebi. Recebeu sim, olha aqui, ó. A Caixa, não me lembro se foi a Caixa ou o Banco do Brasil. Ou a Caixa ou o Banco do Brasil, não me lembro qual foi o banco. Olha aqui, ó, declarou em DIRF aqui que o senhor recebeu. Aí foi verificar, falsificaram documentação e receberam pelos colegas. E tem alguns casos aí. Tem pessoal do Rio, tem um monte de gente. Então, colegas, o que a gente pede para todos, depois do dia 30 de junho, fiquem alertas, acompanhem o site, é muito importante, atualizem o cadastro, o endereço de vocês. Por quê? O que é que nós fazemos? Após a inscrição, nós colocamos a lista lá na página restrita do sindicato. Você entra lá e vê a lista de todos que estão. Mandamos uma carta para o colega, na casa dele, no endereço dele, informando que ele vai receber no ano seguinte. Tá? Então, esse ano a gente vai até colocar assim, a gente está pensando, está vendo qual a melhor forma, até colocar assim, talvez até por estado, você informar, ó, você e esses colegas do estado aí vão receber, avise o colega, né? O valor teu a gente vai colocar só para você, né? Para que os outros não venham depois pedir empréstimo aí, porque a gente sabe que a situação está difícil, né? Então, vai o valor pessoal para cada um. Nós não vamos disponibilizar o valor de cada um para os demais. Mas a relação dos que vão receber da sua DS, você vai ter lá para você. Se tem uma amiga sua, você também vai receber, fica de olho. E outra coisa, nós temos também, infelizmente, né, de quase 14 mil exequentes, nós temos mais de 3 mil colegas, pouquinho mais de 3 mil colegas que já faleceram. E as famílias, né, vão receber isso daí. Então tem muitas famílias a gente está contactando. Agora tem outras que também a gente não consegue endereço, não sabe onde está. Essa a gente vai contar também. É bom a gente mandar a lista para o colega ver, esse fulano foi amigo meu, faleceu, conheço a família. Avisa a família que tem dinheiro para ela. Tá? Então são coisas que a gente vai fazer e a gente conta com o trabalho de todos. Sindicato não é os diretores que estão aqui. Sindicato somos todos nós, é solidário. A gente tem que ser solidário e amparar a família dos colegas. Então, o que que acontece? Você sabendo que você vai receber no ano que vem, você tem que ficar, depois no ano seguinte, atento quando é que você vai receber.
isso daí, assim que é decidido, a gente coloca um aviso, como vamos colocar agora, que já foi decidido, o pessoal que vai receber esse ano, né? O país está aí meio quebrado, vai receber só no final do ano. Porque antes recebia em maio. Então já foi decidido agora que é no final do ano. A data correta nós vamos anunciar no site dos 1.049 colegas que vão receber os 28. Mas não sou só esse não, tem o pessoal de São Paulo lá, quase 800, que vai receber correção monetária da GEDAT, que também esse ano, tem outros da GEFA. Da GEDAT tem outros tantos também que vão receber. Então isso daí tem que ficar atento para quê? Para evitar, né, que um falsário vá, né, e inclusive nós já estamos entrando com ação, né, contra o banco para a gente, por danos morais. E porque tem, eu não me lembro qual foi esse caso, se foi o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. A gente não pode deixar. Então essa proteção a gente tem que ter e tomar os devidos cuidados para não ser ludibriados. Tá ok? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ademar Lima, eu sou da DS do Rio Grande do Norte. Parabenizar o Betinho pelo excelente trabalho que está fazendo na frente da diretoria da Ação Jurídica, tá certo? Dizer que é um prazer em revê-lo. Betinho, realmente você está vendo a aflição de todos os colegas aposentados, né? E eu também gosto de relatar a aflição dos colegas também do Rio Grande do Norte. É uma coisa velha, né? Faz mais de 20 anos que a gente está nessa batalha para receber esse 28,86%. Ainda bem que você disse que o integral vai dar em torno dos 500 mil, aí todo mundo se animou aqui, né? Mas, meu caro, é o seguinte, você veja que a dificuldade é grande, né? Eu entendo a questão do sistema judiciário que vai e vem e coisa, mas você mesmo falou aí que já tem uns 3 mil colegas que já morreram e a herança vai passar, né, para a esposa e para... Vou ter calma agora. E para os filhos, né? E o meu receio é que os outros 8 mil ou 9 mil morram também. Então, não, eu estou falando em função da demora. Então, o apelo que eu faço para você, meu caro Betinho, amigo, já morreram 4 mil aí. Então, eu não quero que morra o resto para a gente poder receber. Sim. Tem colega lá no Rio Grande do Norte que acha que ele não vai receber nunca. Eu digo, não, pelo amor de Deus. O recurso repetitivo já foi decidido. O juiz, aliás, faz um ano que o juiz mandou um ofício lá para Alagoas para mandar iniciar o pagamento. Então, a pergunta que eu faço a você é a seguinte, quais processos já foram inscritos no precatório desse ano para a gente receber para o ano? Eu gosto de saber, porque o prazo é dia 1º de julho, não é isso? Isso. 1º de julho. Então, a gente só tem uns 40 e poucos dias, 50 e poucos dias, tá certo? E outra preocupação que eu trago, aí já em função da sua fala, que você disse que a União está questionando algum valor, e esse valor representa em torno de 50%. É muito assim? Bem, eu agradeço, os elogios não são a mim, elogios à equipe toda, né, ao departamento, a gente tem essa consciência, aos colegas do jurídico que nos antecederam também pelo trabalho feito, a gente sabe que é tudo uma sequência, né? Começou lá com o Kleber, quando ele... e uma equipe, né, foi procurar um escritório, né, conseguimos um bom escritório, depois veio o Luiz Henrique, do IC também, na luta aí de levar de 2,2 para 28, e a gente entrou depois em uma sequência de trabalho. O que a gente tem, que eu acho de positivo? A gente tem vontade de trabalhar, de fazer, né, e de corrigir as injustiças que tem nessas ações. Eu acho que isso aí é que é válido. E também a colaboração de todos os colegas. É muito importante, quando vocês me trazem uma crítica ou um acontecimento que está havendo, a gente vai observar, ver o universo total, ver se não tem mais casos. Isso é muito importante. Com relação aí, eu acho que não vão morrer os 9 mil de uma vez assim, não. Eu acho o seguinte, a minha perspectiva é, o que eu disse, para o ano que vem, 3 mil. Esse ano irão receber 1.049. Quanto foi receber esse ano?
Não, ainda não tem. Só em 30 de junho é que a gente vai saber, 1º de julho, que a gente vai ter essa lista. Aí a gente vai divulgar. Então, o que ocorre? A perspectiva. Se estamos... você vê, esse ano, que inscrevemos no ano passado, 1.049. Para o ano que vem, 3.000. Pode ser mais, tá? Pode ser mais. Eu não vou falar mais para depois não ter problema, mas 3.000. Eu tenho que falar aquilo que eu vejo que vai acontecer, mas pode ser mais. Então, a minha previsão para 2017 é que é um número muito maior. É quase a totalidade. Nós temos os 2.300 casos de colegas do acordo que provavelmente demora um pouquinho mais. Por quê? Porque é uma discussão, né? E uma discussão que vai ser feita em alto nível, com muito afinco por todos nós, assim como toda ação que chega, a gente faz esse trabalho dessa forma. Então, a gente acredita que praticamente a 17, a grande maioria dos colegas terá recebido os 28. Antes, a gente ficava naquilo, não sei se vou receber, se vou ter. Depois, quando? Então, hoje já tem uma perspectiva. Você verifica como foi a melhora do andamento desse processo. Hoje a gente já tem essa perspectiva de poder chegar para vocês e falar, não está acontecendo isso. As ações estão descendo agora e estamos fazendo mensalmente o trabalho de visita a ministros e desembargadores para quê? Para descer os processos. Por quê? Já prevendo a inscrição no ano que vem, né? Porque não termina o trabalho agora 30 de junho. Passado isso daí, os processos que já vão chegando, nós já vamos efetuando os cálculos, já apresentando para quê? Para que em 2017 a maioria dos colegas já tenham recebido. Então, a gente conta com os colegas de trazerem esses problemas para a gente cuidar. Por quê? O jurídico hoje está fervendo, efervescente, porque isso daqui, nós estamos falando de uma ação dos 28. Nós temos 317, tem um monte de GEDAT, GIFA, tem um monte de ações, e isso daí é o nosso dia a dia. Então, às vezes, pode passar problemas, e esses problemas vocês trazendo para a gente, manda lá para o jurídico, @sindifisconacional.org.br, manda para lá que a gente dá o retorno. Se não der o retorno, reclama para mim. Manda Betinho, @sindifisconacional. Eu mandei, não... Mas eu peço só que às vezes tem temporada, por exemplo, agora, até 30 de junho, eu não estou, por exemplo, fazendo jurídico atuante. Por quê? Nós temos que colocar o número máximo de colegas inscritos. Então, a gente parou o jurídico atuante para quê? Para inscrever em precatório, para socorrer as ações aí do pessoal da Previdência, né, que era outra luta. Então, às vezes, falta o tempo. A gente gostaria que o dia fosse 48 horas, mas não é. E aí a gente aproveita de vez em quando a madrugada, pega voo daqui para lá, vai para lá, mas nós estamos trabalhando. E o importante é o seguinte, é que o colega é o sindicato. Então, se tem um problema, o colega deve botar a boca no trombone e falar conosco. 50%. Vou concluir, colega. A segunda pergunta é o que a União está questionando do valor dos 28,17? Sim. Isso daí é uma teimosia da União e nós já procuramos o juiz, estamos enumerando, né, os casos que a União, estamos mostrando o prejuízo que a AGU está trazendo para o país. Por quê? Isso daí é certo, incide os juros até lá no cálculo para ir para o precatório, incide os juros até aí. E outra coisa, a TR já era. Hoje, dá. Para quem pega cheio, dá a metade, é um valor considerável. Agora, isso daí os colegas vão receber, não vai demorar muito, porque é uma ação bem simples, ela sobe e desce. Pronto. Bom dia a todos, sou Maria Beatriz, da DS São Paulo. Bom dia, Betinho. Bom dia. Parabéns. Obrigado. Nós fizemos uma reunião em São Paulo com as entidades para definirmos as ações com relação aos 28,86, porque temos em São Paulo a ação do Sindifisp e a ação da Anfip. Consultei na Anfip os valores relativos aos 28,86 e comparei com os do Sindifisp. E a diferença é gritante, você deve saber disso, é menos da metade. Temos explicações para isso. Foi definido na reunião do ano passado que os nossos colegas receberiam uma carta com várias informações para que tivessem condições de definir
qual a melhor situação para optar para continuar ou não na melhoração, porque temos que definir o melhor para cada um, porque somos todos colegas e temos que defender que tenhamos mesmo a melhor condição para resolvermos essa situação. Então, eu gostaria que nesta carta, que está todo mundo questionando que não recebe, a gente pudesse esclarecer a situação dos juros, que fiquei sabendo que numa das ações é 1%, na outra é 0,5%. O período de execução é diferente do sindicato e a Anfip, e em que isso implicaria no cálculo. O valor, que é muito diferente, parece que estão atualizados em datas diferentes. A data do cálculo, que é diferente. O ajuizamento da ação também é diferente. Isso também teria alguma implicação nos valores? E qual a previsão de envio dessa carta? Não sei se você já tem alguma noção sobre isso. E uma coisa muito importante que me pedem já: como ficariam os honorários do advogado, que é o mesmo das duas ações. E tem um grupo em São Paulo, da ação da Anfip, que já recebeu o precatório do incontroverso, tá? Já recebeu recentemente. Esse grupo precisa já fazer a desistência da ação do Sindifisp. E até agora não recebeu nenhuma informação. Questionei o doutor José Pinto, pedi para ele que me enviasse já um termo de desistência. Ainda não recebi. Ele disse que já até elaborou, enviou para a advogada dele, ela ainda não me mandou. Questionei essa semana passada. E estou aguardando, tentei falar com a doutora Priscila, não consegui ainda, pretendo falar hoje, e estou aguardando, que a gente precisa urgente falar com esse pessoal. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Eu te agradeço imensamente, não só pelos parabéns, porque você me abre aqui uma oportunidade de esclarecer esses fatos. Realmente estivemos lá na reunião, foi acordado. Só que nós não poderíamos, né, colocar para os colegas os cálculos da forma como estavam realizados. O colega não teria a noção real do que é a ação do Sindifisp, né? Primeiro que os nossos cálculos eram de 2002, a da Anfip 2007. Então há essa diferença. E outra coisa, os cálculos, por isso que eu disse aqui no início, não sei se vocês observaram, que eu disse que nós iríamos apresentar um cálculo que seria quase o valor correto, real. Mas para inscrição você tem que apurar mais, ver se não tem alguma diferença. Por que nós vamos apresentar esse outro cálculo primeiro? É justamente para que o colega verifique qual o valor real agora, já com a vitória do recurso repetitivo. Então, o cálculo que o colega vai receber agora é o valor real que ele vai receber. Em controverso, nós estamos já analisando isso daí, que tem locais que nós já vamos pedir o valor total. Não vai ser só em controverso. É lógico que vai ter um incontroverso se o INSS também, ao contrário, junto com a AGU, resolver, né, também que juro não vale. Eu acho que eles não vão... Pode não fazer isso daí, aí nós receberíamos o total, o valor total. Então, o cálculo de São Paulo, por exemplo, vai ser encaminhado já com o valor da GEFA 28 integrais. Aí você vai poder comparar e vai ser justo, né, com tanto a Anfip como com o sindicato. Você vai poder ter essa noção e vai poder, inclusive, indagar sobre dúvidas conosco. Quando nós iniciamos, resolvemos ajuizar, né, aliás, contratar o Arruda Alvim, nós convidamos a Anfip também para participar. O que aconteceria se a Anfip tivesse aceitado? Vocês iriam pagar um êxito menor. Mas, infelizmente, a Anfip não aceitou, né, e nós tivemos que ir à frente sozinhos. Mesmo sozinhos, nós tínhamos a consciência que nós tínhamos que amparar os colegas ex-previdenciários nessa luta. E estávamos no caminho certo, conseguimos. Né? Então, o que o colega tem que verificar agora é que ele deve observar as condições, o andamento do processo. Eu disse aqui também que a doutora Priscila estaria em São Paulo também trabalhando essa questão, né? E após a audiência dela, né, com
o desembargador, é que nós poderemos dar a resposta a vocês, né, sobre alguns tópicos aí que a gente, infelizmente, a gente não pode colocar tudo no site, porque isso aí pode ser utilizado, né, contra a gente. A gente dá aqui como exemplo a questão dos 2886, quando do julgamento do incidente de uniformização lá em Recife. Nós colocamos, o pessoal da época colocou no site lá tal que estaria visitando desembargadores, né, mostrando, né, que tínhamos direito tal. Nós temos, né, na época tinha e ainda continua um desembargador, o Paulo Roberto, que é totalmente contra os 28. Ele disse que o Supremo errou ao conceder os 28. Ele recebeu administrativamente, não devolveu, mas é contra. E até hoje, quando está o pleno completo, né, nós ganhamos lá a questão das rescisórias. Agora, quando tem juiz convidado, ele convence os juízes e aí a gente perde lá, a gente tem que brigar e a gente vai ganhar lá no STJ. Mas o que é isso? Vai ganhar, mas tem um tempinho, até subir tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que nós colocamos no site. Então alguma coisa que não esteja no site, vocês têm dúvida, manda um e-mail que a gente responde para vocês pessoalmente. Que a gente tem que agir dessa forma para resguardar o andamento. Então, com relação a todas essas tuas perguntas, elas são de suma importância. Por quê? Porque a gente sabe o que é a aspiração do colega, a dúvida do colega, para poder resguardar. Vocês vão receber essa carta conjunta, né, e vão receber também as informações nossas, né, porque por carta é mais tranquilo, fica só com o colega, a respeito de alguns tópicos que você colocou aí. Tá ok? Inclusive a abordagem, né, vai ser lá em questão de júri e questão de valores, porque aí você vai consciente, porque infelizmente nós não podemos falar para o colega, não, faz opção por essa daqui. Para mim, por exemplo, eu poderia falar, não, gente, vamos fazer opção aqui pelo Sindifisco, porque aqui vai ser mais rápido, aqui vai ser melhor, vocês vão receber logo e tal. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar, ó, nós estamos nesse andamento, já estamos agora, a doutora Priscila já está indo para uma audiência, para conversar sobre a nossa ação lá em São Paulo, os valores nossos vão ser esse, aí vocês analisem, né, as outras associações que vocês têm. O que a gente pede é que o colega tenha cuidado para não deixar litispendência que pode desembocar aí na litigância de má-fé. Né, isso aí tem que ter, se tiver dúvida, manda e-mail que a gente responde por e-mail para vocês, né, para poder resolver essas dúvidas aí. Tá ok? Bom dia a todos e a todas. Ulande Limeira. Quando você diz que vão mais de 1.000 precatórios este ano e o ano que vem 3.000, você está dizendo em número de processo ou número de exequentes? Não, essa é uma dúvida. A outra dúvida é o seguinte, cada processo tem 10 exequentes. No mesmo processo tem alguns que fizeram acordo e outros não fizeram acordo. Esses processos também estão sendo prejudicados, aqueles que não fizeram acordo? E a terceira pergunta foi um colega que pediu para eu perguntar, a implantação dos 28% no vencimento básico. Ele pega só na câmera, precisa Bem, colegas, 3.000 são exequentes. O total de processos que nós temos de execução dá 1.300 e poucos processos, tá? 1.300 e pouco. Então, nós estamos chegando, por exemplo, com o que recebeu, vai receber esse ano, mais o do ano que vem, e um pouquinho que já recebeu em anos anteriores, nós vamos estar chegando quase próximo da metade dos colegas. Né? Com a referência aqui aos colegas que fizeram acordo, são 2.300 colegas, a grande maioria está em processos distintos, são quase todos de acordo. Tem um ou outro processo, alguns processos, que tem, mas isso aí não está atrasando por enquanto, porque a inscrição ela vai ser efetivada e isso daí não vai atrasar. Como assim não atrasa o questionamento da União com relação à sucumbência? Só um instantinho. O que a gente está fazendo para não atrasar, e que realmente atrasaria o colega, é a questão de falecido da família se habilitar no processo. Nós verificamos isso daí na GEDAT,
né, que há problema. Às vezes tem um colega que faleceu, a família vai se habilitar, aí o juiz vai ouvir todo mundo, tal. É uma demora tão grande que a hora que resolve essa questão, falece outro. Aí começa de novo. Então, a GEDAT tem muito disso. O que nós fizemos na questão aqui dos 28? Nós estamos, a família nos procura, nós orientamos a família a não se habilitar. Por quê? A família, e também acompanhamos e damos as orientações na sequência, a família deve aguardar a inscrição em precatório para procurar o juiz do inventário para solicitar o alvará para levantamento. Você não atrasa o processo dos colegas demais e você levanta mais rápido o seu valor. Tá ok? Pode complementar, por gentileza. Eu estou perguntando porque eu não fiz o acordo. Eu não fiz acordo. E o acórdão aqui do Geraldo Apolinário, Apoliano, ele fala o seguinte, que decide a terceira turma, que integrou, a negar provimento à apelação da União e dar provimento em parte à apelação dos exequentes nos termos do relatório. E eu estive vendo que esse em parte é por causa do acordo. Então, provavelmente deve ter alguém que faz parte do meu processo que fez acordo. E talvez ele esteja meio parado por causa disso. O colega detectou se tem alguém com acordo no teu processo mesmo? Ou só supõe? Só supõe? Então vamos fazer o seguinte, na parte da tarde, me procure, eu estarei ali, nós vamos verificar o teu processo, ver se tem alguém em acordo, tá ok? Assim a gente resolve a situação e abre mais para os colegas fazer mais questionamentos, né? Bem, a gente comprometido, né? Aqui está a doutora Priscila, né? Que também nessa... Eu falei, disse a ele, Priscila, o que a gente está fazendo? Saímos no domingo, né? A gente não tem mais tempo nem para a família. A gente saiu no domingo, foi para João Pessoa, né? Nós temos uma audiência lá na segunda. A doutora Priscila à noite já foi para São Paulo fazer o trabalho em benefício de colegas. Eu vim para cá e, como prometido, aqui está. E ela vai abordar depois sobre GIFA, GEDAT e outras ações afins. Colega... Não há a implantação, a decisão do recurso repetitivo, os 2886 incide naquela modificação que nós tivemos na categoria em 99. Ali morreu, tá? Ali morreu. Bom dia, eu sou Maria Pavanelli, da DS Santos. Primeiro, é muito oportuno esse encontro aqui. Bem-vinda, doutora Priscila, parabéns ao Betinho. E é o seguinte, essa questão dos 2886, dos previdenciários, tem gerado muita expectativa e tem gerado muita angústia. Expectativa pela boa notícia de que o recurso repetitivo já foi acolhido pelo Supremo, aí depois da ação lá do escritório Arruda Alvim, e angústia pelo desconhecimento das situações. A gente sabe que para verificar se a gente estava na ação da Anfip ou da Bafisp, que são as duas, sou de São Paulo, por isso estou falando de São Paulo, mas se aplica acho que aos outros estados. Isso cabe a nós mesmos, claro. Eu tenho consciência de que eu já abri mão da ação da Anfip há algum tempo, eu abri mão da Bafisp agora recentemente, e sei que estou numa das ações, não sei se do Sindifisp ou da FENAFISP. Então, eu penso, FENAFISP e o Sindifisp foram herdados, né, foram incorporados pelo Sindicato Nacional agora, não é isso? E fica todo mundo nessa angústia, sem saber nem a quem recorrer, nem onde perguntar nada. Eu penso, não seria possível que o sindicato obtivesse dos advogados que patrocinam essas ações, eu acho até que é o escritório Mota, parece, em São Paulo, expedissem uma listagem dos colegas e o andamento da ação. Eu imagino que a maioria das nossas ações até esteja em fase de conhecimento, porque eu, por exemplo, não me lembro de ter autorizado a execução. E a última notícia que eu tive era a notícia de que a decisão,
era favorável, considerando aquela jefa indireta, aquela história lá. Então, isso aí já era uma angústia enorme, uma expectativa. Tem gente que está com uma expectativa enorme, tem gente que está angustiado. Então, tirando essas outras entidades que não tem nada a ver com o Sindifisp, como a Anfip, a Pafisp ou outras entidades também de outros estados. Como eu disse, eu acho que isso cabe a todos os estados. Não seria possível a gente obter uma listagem das ações que ficaram a cargo do Sindifisp, só com essas, com as outras que nos preocupemos nós? E o andamento dessa ação, em que fase está? Assim, eu agradeço por demais. Como eu disse, né, os parabéns não é para o Betinho, o parabéns é para toda a equipe, os diretores, a nossa gerente, a doutora Priscila, os demais advogados, né, os assistentes estão trabalhando demais lá, a gente reconhece daí, então é para todos. Quando... Sim. Eu agradeço. Agora, quando a Clotilde perguntou, Betinho, vocês poderiam, né, fazer uma apresentação lá? Eu falei, nossa, com prazer. Por quê? Primeiramente que a gente tem a consciência, né, que o colega aposentado, ele fica um pouquinho mais desligado de site, de sindicato, disso tudo, né? E a forma de ver, ele vai se afastando, chegam assim, com mais dificuldades as informações para o colega. Quando a gente tem um grupo desse aqui, você facilita. Hoje, por exemplo, o departamento lá está desfalcado. Por quê? Nós temos colegas, a doutora Raquel, né, que a gerente substituta está de férias, tem o doutor Ricardo viajando, então está desfalcado, mas nós fizemos questão, trouxemos, né, mais 4 colegas para poder, né, atender a vocês. Então, aqueles colegas que não sabem em qual ação está, os colegas vão estar ali. Com relação à lista, isso aí é possível, sim, a gente pode fazer isso aí e colocar na lista, na página restrita. Agora, os detalhes disso daí, a doutora Priscila vai conversar, inclusive, Priscila, eu solicitaria que você falasse especificamente agora também com relação à ação de São Paulo, né, que eu disse, nós estamos fazendo um cálculo, não é aquele cálculo preciso, é para os colegas terem ideia dos valores e na sequência, depois do trabalho da doutora Priscila, aí sim nós vamos apresentar, né, e ter em mãos os cálculos que são próprios para a questão de inscrição em precatório. Então, eu passo a palavra para a doutora Priscila, enquanto isso eu descanto a garganta um pouquinho, né? Bom dia, é uma satisfação participar de mais um evento, né, dos senhores que são aposentados e pensionistas. Eu acho que esse deve ser o 4º já que eu participo. E como gerente do departamento jurídico, já estou há 11 anos lá no sindicato, então dá para conhecer um pouquinho o rostinho de cada um de vocês, é uma satisfação revê-los. Mas falando um pouquinho sobre a ação do Sindifisp São Paulo, na verdade não só do Sindifisp São Paulo, a gente teve há 2 semanas com um probleminha no nosso sistema no Global Office, em que vocês entravam na página e não estavam conseguindo acessar. Então nós colocamos a nossa equipe lá do CPD para resolver essa questão e já está funcionando. Por que eu estou falando isso? A gente sabe que muita gente não gosta de acessar o site, que acha difícil, mas a gente tem tentado facilitar essa visita ao site. E lá tem a possibilidade de você colocar seu nome e verificar todas as ações que vocês estão. O que nós estamos fazendo relativamente à ação do Sindifisp São Paulo, que é a dúvida da senhora? A ação de 28,86 de São Paulo é uma só. É uma ação de execução coletiva. A senhora falou assim, Priscila, eu não autorizei nada. Nessa ação, como ela está em nome do sindicato, não precisou juntar a procuração dos filiados, diferentemente da ação da Anfip. A ação da Anfip, ela foi proposta em nome do filiado. Então, vocês vão ver que lá tem uma ação com 10 exequentes, por exemplo. Na nossa, não. É nome do Sindifisp São Paulo, que passou agora a ser Sindifisco Nacional nos autos, tá? Como é que ela está? A gente ganhou a jefa indireta lá em São Paulo. Então, a União, o INSS entrou com recurso especial e nós também, porque nós não concordamos com compensação. E ficou aguardando o julgamento do recurso repetitivo. Como
o Betinho já deve ter esclarecido, nós tivemos êxito nessa ação, mas o INSS opôs embargos de declaração, né? Ainda não transitou em julgado. A gente sabe que são recursos meramente protelatórios, que não tem possibilidade de alteração do seu julgamento, do mérito. Quando transitar em julgado lá, os processos, não só do Sindifisp São Paulo, mas da FENAFISP, do Sinfispar, do Sindifisp Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, todos eles seguirão conforme esse entendimento do STJ. Tá? Então, para que nós pedimos recentemente, na última Assembleia, autorização dos senhores para a elaboração do cálculo? Priscila, não tem cálculo ainda? Tem um cálculo de 2002 que nós fizemos, tá? Mas como a gente está querendo esclarecer para os filiados que tem ação na Anfip, como também tem ação no Sindifisco, que qual é o valor pedido para vocês, a gente vai fazer uma atualização do valor que foi pedido em 2002. Essa atualização, acredito que dentro de um mês eu vou colocar no site a planilha de cada um de vocês. E no momento em que transitar em julgado, o que precisa, gente? O juiz fala assim, junte o cálculo conforme o que foi decidido lá no recurso repetitivo. Nós vamos ter que adequar o cálculo e colocar o valor correto, que na verdade vai ser um valor bem maior do que nós vamos apresentar agora, tá? Daqui mais ou menos um mês. Então, a ação do Sindifisp São Paulo está nesse estágio de aguardar a apreciação do recurso especial, não vai precisar mais porque tem o recurso repetitivo, vai descer, no momento em que ele for descer, nós vamos juntar os cálculos atualizados, porque o juiz assim vai nos pedir. Então, esse prestador de serviço terá duas atividades. A primeira, atualizar o valor que nós pedimos em 2002, e depois nós vamos fazer... Oi, Isabel. Depois nós vamos fazer o cálculo conforme o que ficou decidido lá no STJ, tá? Então, essa é a ação de execução. Onde eu posso ver, Priscila? Lá no Global Office, se a senhora colocar seu nome, vai aparecer essa ação de execução dos 28 de São Paulo. Tá bom? Mas como o Betinho também já alertou para vocês, no período da tarde a gente trouxe advogados e assistentes jurídicos para poder prestar esclarecimentos individualmente sobre o processo de cada um de vocês. Tá bom? Isso aí é uma pergunta de muita gente. Para o processo de conhecimento, como foi impetrado em nome da entidade, evidentemente que a gente não precisava de procuração, só precisava, porque foi o sindicato mesmo. Mas o processo de execução também não precisa de autorização de procuração. Porque o de execução também está em nome do Sindifisp. Então, foi exatamente o que aconteceu com aquele da correção monetária da Jefa. A gente também não juntou procuração de vocês. Ótimo. Mas já vai sair o precatório agora em novembro. Né? Você já falou do calendário de precatório? Falei que nós vamos colocar no site. Isso, já foi definido pelo Conselho da Justiça Federal que em novembro, dia 12 de novembro, os precatórios começam a ser pagos para quem tem precatório para receber esse ano. Tá? Então, não é necessário. E quando for necessário, o que a gente faz? Qual é o procedimento do departamento jurídico? Nós enviamos uma cartinha informando o que está acontecendo, se precisa autorizar cálculo, se precisa autorizar o pagamento de honorários e pedimos para encaminhar a procuração. Então, nesse caso, não se preocupe que não foi necessário ainda. Muito obrigada. Colegas, eu aproveito aí, né, o que está sendo discutido para alertar os colegas. Quem mudou de endereço, tal, faça alteração, faça atualização do cadastro. Porque eu já vi muitos colegas que ficaram, por exemplo, a ação dos 317, que nós mandamos cartas, né? Quantas cartas voltaram, Priscila? Quantas? Mais de 800. Mais de 800 cartas voltaram. E essas cartas eram o quê? Esclarecendo os colegas, né, que eles tinham a possibilidade, né, de ajuizar a ação de execução, e voltaram.
E tem outros colegas também que às vezes fica nervoso, né? Tá muito nervoso, chega uma correspondência do Sindifisco, tal, rasga, joga no lixo. Teve colega que jogou dinheiro, rasgou dinheiro, jogou no lixo. Era justamente colegas que o valor eu sei até agora, é 60 mil reais. E o prazo estava vencendo, mandamos a carta, o colega, eu recebi correspondência assim, mas eu rasguei e joguei no lixo. Falei, você jogou 60 mil reais no lixo. Então leiam, começa lá a ver do que se trata. Você está com raiva do sindicato? Olha lá, vê, lê, que de repente é dinheiro que está chegando para você e você joga fora. Tá? Agora eu vou passar aqui, o Diego tem informações. Antes da colega fazer a pergunta, eu quero dar um informe que no final das perguntas serão sorteados 5 roupões oferecidos pelo Nafisco Saúde. Então aguardem aqui, naquela mesma regra, só vai ganhar quem estiver presente. Então, vamos retornar aqui a perguntas. Bom dia a todos. Colegas, vamos ouvir de repente a dúvida da colega, a dúvida de mais alguém. Vamos ouvir. E eu quero agradecer, né, essa oportunidade de tirar as dúvidas que nos afligem. A minha pergunta é sobre desistência. Além das ações de Anfip e sindicato, nós em São José dos Campos, eu esqueci de dizer, meu nome é Maria Célia, de São José dos Campos, nós lá temos, muitos colegas têm as ações individuais, e muitas das quais já estão em precatório. E a minha pergunta é nesse sentido, até que momento nós podemos fazer a desistência? Se, ao requerermos essa desistência, se o INSS tem que concordar. E quero saber também, a respeito do recurso repetitivo, se ele vai repercutir também sobre essas ações individuais, mesmo que o pedido da GEFA, né, da incidência sobre a GEFA, não tenha sido feito. Eu acredito que não, mas eu gostaria de saber. E no tocante aos honorários, uma vez que o nosso advogado particular, né, ganhou a ação, existe o honorário por parte do INSS. Assim que eu peço a desistência, além de eu arcar, né, com os honorários da minha parte, eu devo também pagar, tenho que pagar o que o INSS pagaria ao advogado? Seriam essas as dúvidas. E obrigada. Bom dia, tudo bom, Maria Célia? Bom, essa questão da desistência, gente, é uma questão complicada porque, embora o CPC discipline esse instituto, os juízes e o INSS, cada dia, cada um pensa de um jeito. Então, eu vou falar para você o que o Código de Processo Civil prevê e, na verdade, o juiz e o INSS muitas vezes agem de forma diferente, tá? Bom, a ação de execução é uma ação que é proposta sem qualquer obrigatoriedade de sua parte. O que acontece? A ação de conhecimento é aquela como, por exemplo, assim, vamos exemplificar com a ação dos 28. Os militares ganharam a mais do que os civis e naquela época não podia. O que a gente vai fazer? Não, vamos pedir para que o juiz reconheça que a gente tem direito. Juiz, militar ganhou mais do que eu e eu sou civil e eu tenho direito a receber porque existia a isonomia entre civis e militares. Aí o juiz vai lá e fala, você está certo, você tem direito a receber 28,86%. Essa ação chama-se ação de conhecimento. O juiz vai conhecer o direito e vai dizer que você tem ou não o direito. Depois que ele disser que você tem direito, aí você vai ter que pegar lá os seus contra-cheques e saber o quanto que você tem a receber. Quando você faz esse cálculo, o que você vai fazer? Executar. Entrar com uma ação de execução. Nessa ação de execução, você vai dizer o quanto você tem e o que você quer. Ou seja, a execução não é um procedimento obrigatório. Você vai pedir se você quiser. Então, na verdade, a desistência ela poderia ocorrer a qualquer momento.
porque é uma ação em que você propõe para receber. Eu posso dizer, não quero mais, fiquei rica, tirei na Mega Sena 30 milhões e esse aqui para mim é porcaria, 500 mil. Né? A gente pode fazer isso, mas o juiz e o INSS muitas vezes dizem o seguinte: não, você entrou com a ação, você não pode desistir, você tem que renunciar. E qual é a diferença disso, gente? Desistir, eu falo, olha, eu não quero 500 mil agora porque eu ganhei a Mega Sena. Mas eu gastei todos os meus 30 milhões e eu ainda estou no prazo para entrar com a ação de execução. Eu posso entrar de novo dizendo, olha, eu quero meus 500 mil porque eu gastei os 30 milhões. E o juiz vai falar, tudo bem, vamos ver se você tem direito a 500 mil, a 300, a 100, quanto você tem direito a receber. Então você não tem que, a desistência pode ser a qualquer momento e o juiz não poderia te impedir de desistir. Mas ele fala, não, você tem que renunciar ao seu direito. Quando você renuncia, você fala, eu não tenho direito a isso. Embora lá na ação de conhecimento tenha dito que você tem. Essa é uma diferença que a gente pensa que é pequena, mas é extremamente relevante. Porque se você renunciar, você não vai receber nada, nenhuma outra ação. Você está renunciando o direito de 28, você está dizendo, eu não tenho direito aos 28. Então você não vai receber nem na ação do sindicato, nem na sua individual, nem na de ninguém. Percebe? Então, por isso é que a gente fala que tem que ter desistência. O que os juízes, e aí eles aplicam isso na ação de conhecimento, eles dizem, a desistência pode ser feita antes da União ou do INSS ser citado. Porque se ele for citado, ele tem que manifestar a concordância com a sua desistência. Isso seria na ação de conhecimento, não na ação de execução. Mas eu vou falar para você que tem juízes que aceitam, conhecem o direito processual civil e aceitam a desistência, sim. Existem, inclusive, alguns filiados, até na ação dos 28 do NAFISCO, que pediram desistência e houve homologação da desistência sem problema nenhum, tá? Agora, tenho que pagar honorários? Tenho. Por quê? Porque quando você está acionando o judiciário, você está acionando a máquina. O juiz, os serventuários, a outra parte, trabalhou naquele processo. Então, você não pode simplesmente dizer que não quer e ficar por isso mesmo. Então, eles arbitram valores de honorários de sucumbência nesse caso de desistência. Geralmente, não passa de R$1.000, R$1.500. Tá? Então, você acaba desistindo e a União ou o INSS vai receber esse valor por você ter desistido para receber em outra ação. Tá? Então, nós orientamos que as pessoas que já têm precatório, que desistam da outra, para que não seja reconhecida aí uma litigância de má-fé. Se o juiz percebe que você recebeu em uma e está tentando receber na outra, ele tem a possibilidade processual de condenar você por aplicando uma multa e até, às vezes, uma indenização. Então, se já tem um precatório expedido, desistam da outra e explique para o seu advogado, para que ele na petição diga que você está desistindo porque você tinha uma outra ação e recebeu por lá. Porque assim o juiz percebe a sua boa-fé, entende? E aí não vai te aplicar nenhuma penalidade. Então, a gente tem orientado a fazer isso. Priscila, eu só pedi numa ação individual sobre vencimento básico. Se você pediu somente sobre o vencimento básico, você tem como receber na ação do sindicato a GEFA, somente a GEFA. Mas veja bem, há uma questão muito importante aí. Na petição inicial do seu advogado, ele tem que ter pedido assim, me dê 28 sobre vencimento básico. Ele não pode ter dito assim, me dê 28 sobre a sua remuneração.
Qual é a diferença? Vencimento básico e vencimento básico. A sua remuneração você vai ter vencimento básico, GEFA. E aí, se o juiz falou assim, você pediu remuneração e o juiz te deu somente vencimento básico, aí você não pode receber a GEFA na ação do sindicato. Só complementando aí. Então, se tiver o pedido na individual somente sobre o básico, eu posso receber sobre a GEFA numa coletiva. E se porventura tiver o pedido sobre a remuneração, e ainda que a sentença tenha saído só sobre os 28, tá? Nessa mesma ação individual, o advogado ainda pode entrar com o pedido usando o recurso repetitivo. Se não tiver transitado em julgado, pode. Deve estar transitando. No meu caso, de muitos colegas, aí seria rescisória no caso de outros colegas, né? Exatamente, aí é possível. Ah, entendi. Porque há casos que o INSS alegou a litispendência, entendeu? É o meu caso, por exemplo, a juíza não aceitou e ela deu um despacho dizendo que, como a ação do individual tinha sido mais antiga, era para que o... prevalecesse a individual. Isso. Mas, na verdade, não foi, porque o INSS informou uma data qualquer que não corresponde à realidade. Aí o seu advogado vai ter que analisar direitinho todas essas situações para verificar a possibilidade de entrar com uma ação rescisória se já tiver transitado em julgado. Entendi. Tá Muito bom? obrigada. Nada. Tá? Nós temos aí até a questão da ação da NASP, né, Priscila? Priscila, nós temos até a questão da ação da NASP, né? Que a NASP não incide sobre a GEFA. Exatamente. E tiveram alguns colegas que receberam pela NASP. Bom dia a todos. César Urbano, de Porto Alegre. Deu um nó na minha cabeça ali quando o Betinho falou sobre os previdenciários que não tinham qualquer ação. Segundo eu entendi, não tinham qualquer ação ou tiveram uma ação que foi perdida total. Né? Bom, tá, teve duas ações que foram perdidas total, para esse que deu um nó aí. É que esses casos previdenciários que não constam em nenhuma ação de conhecimento, foi dito que poderiam, segundo entendi, com mandado de segurança, fazer a execução dos 28, tá? Então, não estavam em nenhuma ação de conhecimento e vão ter a possibilidade de executar. Ponto. Aí eu pergunto, não se falou nos fazendários. Eu quero saber se os fazendários que não constam em nenhuma ação de conhecimento, tendo ou não feito acordo, se também teriam a mesma possibilidade desses previdenciários lá de executar. Certo? Não, realmente o colega misturou um pouquinho as coisas. O que eu disse é o seguinte, quem não tem ação de execução, tá? Porque a ação do sindicato, o sindicato é o substituto processual de toda a classe, e não só dos filiados, é de toda a classe. Então, uma ação de conhecimento do sindicato, as antigas até tinham, né? Alguns juízes faziam questão tal, mas de algum tempo, já um bom tempo para cá, o sindicato não precisa anexar rol de filiados para entrar com ação de conhecimento. A ação de conhecimento do sindicato vale para todos. O que ocorre na ação dos previdenciários, que eu disse aqui que há a possibilidade, caso o colega não tenha nenhuma ação de execução, é que há um mandado de segurança, tá? Um mandado de segurança da FENAFISP, que está ainda na ação de conhecimento. É uma ação de conhecimento, ainda ela não transitou em julgado ainda. Então, transitada em julgado, qualquer um pode executar essa ação. Por quê? Porque vale para todos. Tá? Então, o colega não estando em outra ação de execução da mesma matéria, ele poderá sim executar. Então, não. Agora, com relação aos colegas da Receita, é diferente. A nossa ação de conhecimento transitou
em 99, 2 ações, e 2000, janeiro de 2000, a terceira. Então, o prazo de 5 anos já passaram, então não há como mais você executar. E nós não temos nenhuma ação de conhecimento em andamento dos fazendários. Então, os fazendários não têm como. Por quê? A ação nossa foi ajuizada contra quem? A União, né? No caso dos previdenciários, quem é o réu? O réu? Não, você me falou. INSS. INSS, tá? O caso fazendário, a União. Sim. E no caso dos fazendários, segundo o que me informaram, em 2004 prescreveu qualquer direito de entrar na ação de conhecimento, é isso? 2004, 2 ações. Das 2 ações transitadas em julgado em 99. E janeiro de 95, então, a terceira ação. Tá? Então, não tem mais como você ajuizar a execução para esses colegas fazendários. Tá? Perfeito. Bom dia. Celso Félix de Lima, de Itajaí, Santa Catarina. Examinando a relação dos colegas que fazem parte da mesma ação na minha delegacia sindical, percebi que 5 dos que eu conheço, ou melhor, conhecia, faleceram. Baseado nas informações que você repassou, que até 30 de junho serão divulgados os nomes de cerca de 1.049. Pergunto, quem e quais os critérios que se utiliza para se escolher quem ou qual processo será beneficiado com o precatório? Há alguma ingerência da DEM, do sindicato, com relação a isso? É só isso. Bem, não são 1.049. 1.049 foram inscritos no ano passado, que vão receber agora em novembro, dia 12 de novembro. Tá? Até 30 de junho agora, nós pretendemos, né, e acreditamos que vamos conseguir, inscrever 3.000 para receber o ano que vem. Tá? Não há, o que a gente solicita, né, e inclusive nós temos 2 paralegais lá em Maceió, trabalhando na Justiça. O que a gente faz é o quê? É cumprir o que a lei diz, né? A prioridade. Só que, num processo que está com quase 20 anos, quase todos, né, têm essa prioridade. Então é difícil você achar um processo que não tenha prioridade. Aí fica difícil. A doutora Priscila, até uma vez com um desembargador, chegou lá, né, solicitando, porque nós fazemos isso. Né? Nós determinamos ao escritório que faça isso, dê prioridade, conforme a lei diz. Então, a desembargadora falou para a doutora Priscila, olha, essa pilha enorme aqui tem prioridade. Esses 3 processos aqui não tem. Então, está nesses termos. Mas na ordem de chegada lá em Maceió, é obedecida essa ordem, os paralegais trabalham primeiro para ver, né, se há algum que não seja prioridade, mas todos são, né, praticamente todos são. Então, só que o que está ocorrendo hoje, que está um pouquinho mais difícil, e leva um pouquinho do tempo, é os processos descerem, porque todos que desceram, nós já enviamos para cálculo, já temos procedimento. Nós montamos lá uma máquina de inscrever em precatório, né? Contratamos lá, tem que digitalizar tudo, contratamos uma empresa lá que é super rápida. Então, chegou em Maceió, a gente já começa a trabalhar. Está semelhante à fila de atendimento preferencial no banco. Tem mais clientes preferencial do que na fila comum. Justamente. Aí você esqueceu de falar, né, que você é ex-Foz do Iguaçu também, né? Como tem bastante colegas que eu verifiquei aqui. Desculpe eu retornar, mas surgiu uma dúvida a partir das palavras da doutora Priscila. É o seguinte, eu sou associado do Sindifisco e recentemente me associei ao Unafisco Associação. Eu sei que nessas 2 entidades existem ações com o mesmo objeto. Concorrentes, ações concorrentes. Eu, por exemplo, como associado da Unafisco Associação ou do Sindifisco, nessas ações das quais eu não propus, foi proposto pelas entidades, teria alguma
Desculpe, é a idade. Teria alguma forma de eu ser enquadrado como litigante de má-fé? É isso aí. Não. Deixa eu explicar para vocês. Existe a possibilidade de litigante, de haver uma condenação por litigante de má-fé quando você tem uma ação individual no seu nome, 2 ações individuais no seu nome, tá? Tem que estar no nome do filiado. No nosso caso, as nossas ações ainda, as que são concorrentes com a da Unafisco, estão em nome das entidades. Então, o INSS, a União, eles não sabem que o senhor está nessa ação, porque hoje está no nome do sindicato. Ela vai passar a estar no seu nome no dia que a gente iniciar uma execução. Aí vocês vão falar, uai, Priscila, mas você acabou de falar para mim que na ação do Sindifisp São Paulo está no nome do Sindifisp uma ação coletiva. Bom, gente, antigamente os juízes entendiam que a ação de execução podia ser coletiva. Hoje não mais. Eles desmembram a ação. Então, por exemplo, a nossa ação vamos pensar numa aqui, a ação da GAT. A ação da GAT, nós temos hoje 23 mil filiados, 25 mil. Vai ser desmembrado para ter 10, 25 pessoas por processo. E aí, nessas 25 pessoas, vai ter lá o João, o José, o Afonso, a Maria. Então, vai estar no nome dessas pessoas. Aí, eles não podem pegar o título, a decisão judicial da Unafisco Associação e a decisão judicial do Sindifisco e entrar com 2 execuções no seu próprio nome, pedindo a mesma coisa. Aí o juiz vai falar, ué, não pode não, você está violando o princípio do juiz natural, você está querendo conseguir na sorte, para ver quem que ganha primeiro para você receber. E às vezes tem muita gente que não é só que quer ganhar primeiro não, recebe 2 vezes. Já chegou isso no jurídico para a gente, isso é crime. Então, quando o juiz percebe que a pessoa está com 2 ações no seu próprio nome, aí sim ele pode condená-lo por litigância de má-fé. Não se preocupem nas ações que estão em nome das entidades. Aí não há qualquer punição, penalidade processual para vocês. Tá bom? Bom dia para vocês, Marco Aurélio, Porto Alegre. Voltando ao assunto de pensionistas, nós temos muitas pensionistas que nos procuram e a gente olha assim no contra-cheque e através do contra-cheque a gente nota que não tem o fundo de reposição, os R$105 aquele por mês, nos seus descontos. Aí elas me perguntam e eu fico em dúvida, vocês fazem parte do processo? Eu não sei porque nós não temos a relação daqueles que não estão no processo. As pensionistas, normalmente as nossas pensionistas são bem mais velhas do que nós, né? Então são pessoas que não têm facilidade de entrar em computador, enfim, só restam perguntar. E a gente fica também, entra na DS não tem quem nos diga assim, essa pessoa tem que toda hora tem que mandar um e-mail para Brasília para a relação de processo. Acho que seria mais fácil cada DS ter a sua relação das pensionistas ou até os colegas que não fazem parte desse processo, da execução do processo. Porque a gente fica, eu não sei se o falecido renunciou na época o direito de executar, ela também não sabe. A coitada tem 90 anos, 80 anos, então não sabe o que aconteceu, o que o marido fez na época. As correspondências que retornam porque o endereço está errado, isso deveria ser devolvido para as DS, porque na DS são DS de 60, 500, 1000, a não ser São Paulo e Rio, que são as grandes mesmo, mas Porto Alegre tem 1000 e a gente sabe onde mora cada um. Ele ali vai procurar. Uma coisa é nós procurarmos os nossos 1000, outra coisa é vocês procurarem os seus 25 mil. Né? Então, eu acho que esse repasse para as delegacias, quando há um problema desse de retorno, seria muito fácil as delegacias tomarem a si esse problema.
Nesse dos 3,17, nós encaminhamos essas 800 que o Betinho falou, nós fizemos uma listagem, uma planilha e colocamos cada afiliado que a gente não conseguiu por DS e encaminhamos para as delegacias sindicais e deixamos no site também. Então, o que a gente está fazendo? Quando a gente não consegue contato com os filiados, a gente encaminha para as DS para que as DS nos auxiliem nessa tarefa. Por exemplo, tem gente que não vai sacar o precatório. A gente fica desesperado, porque o que mais tem acontecido é golpe, as pessoas golpistas sacam por vocês. Então, tem que correr, sair o precatório dia 12 de novembro, vai lá no banco e tira seu precatório. Não deixa parado lá por muito tempo, porque existe uma máfia dentro da Caixa Econômica em que os funcionários da Caixa passam para os golpistas quais são os precatórios que estão parados há muito tempo, e aí golpistas levantam esses valores. Então, a gente encaminha para as DS uma listagem dessas pessoas, a gente deixa no site e a gente manda tudo por e-mail e deixa lá no site para que as DS nos auxiliem. Então, a gente tem feito isso, inclusive em processos que estão prescrevendo, de GEDAT, tudo isso a gente vem fazendo. No caso da GEDAT, casualmente aconteceu, são dois colegas que eram casados, os dois já faleceram, e o herdeiro perdeu porque o precatório estava lançado para o STJ, né? E de repente sumiram, os precatórios dele não apareceram. E eu fui ver por que, me informar depois. Nós mandamos a correspondência, mas os dois são falecidos, o endereço dele, o filho não mora mais naquela casa. Então, se tivesse vindo para nós, nós teríamos condições de saber. Eu tenho o e-mail do guri, do herdeiro, né? Teria como repassar isso aí. Agora parece que eles têm que voltar o advogado inicial, vai pagar umas custas a mais, né, para o advogado, para que ele reabra esse precatório. Tá? E no caso desses golpes, isso aconteceu agora, em um colega meu, para fazer a declaração do imposto de renda, me pediu o que ele faria, porque ele não retirou o precatório. Eu digo, vá lá na Caixa Econômica e veja quanto é que você tinha em 31 de dezembro para lançar como um bem na sua declaração. E ele foi lá e disseram para ele, você retirou agora em março o dinheiro, lá em Natal. Então isso está acontecendo. E ele dizia assim, o depósito judicial tem um ganho muito maior que muitas aplicações, então para ele estava muito bom depositando, ficando na Caixa Econômica Federal o dinheiro rendendo melhor que outras aplicações. Agora se tornou um perigo, né, isso aí. Então acho que realmente tem que se alertar todo mundo que chegou o precatório, retira da conta judicial e passa para a sua conta. A gente pede nas assembleias das DS, vou tomar liberdade de falar aqui, viu, diretores, mas pelo tempo que eu estou lá no jurídico, a gente pede, então, nas assembleias, que vocês falem para os seus filiados, para que, no caso de falecimento, para que a família saiba, entre em contato com o sindicato, porque a gente não tem como ficar entrando em contato com os herdeiros. As pessoas mudam de endereço, vendem as propriedades, ou era de aluguel, entrega o imóvel, e aí a gente não tem como ajudar os herdeiros. Na verdade, eles têm que procurar o sindicato e manter os seus endereços para que nós possamos entrar em contato com cada um, tá? Inclusive na questão dos 3 mil falecidos dos 28, nós encaminhamos para as DS a relação, né, para que pudessem entrar em contato com essas famílias. A gente procura dessa forma. O que a gente tem que fazer também, né, nós sabemos que o sindicato tem uma receita. A gente tem que procurar minimizar os custos. E uma dessas é a gente mandar a relação para as DS procurar pedir que a família entre em contato conosco. Porque correspondência também, você imagina 3 mil cartas, 10 mil cartas, o custo que fica para o sindicato, se há outra forma da gente agir. Agora, aqueles colegas, né, que principalmente os que estão aqui, que coloquem para suas bases a necessidade de atualizar, né, as informações, porque às vezes chegam coisas com um prazo mínimo. Você não tem tempo de fazer esse trabalho e o colega acaba perdendo. Bom dia a todos. Sou Vilma Romualdo Prudente, DS de Piracicaba, São Paulo.
A respeito do 2885, primeiro eu vou perguntar um caso da minha amiga. 86. Já diminui. Desculpe. 28, 86. Primeiro eu vou perguntar o caso de uma amiga, para não ter o problema de eu esquecer, porque depois ela vai me cobrar a resposta. Essa colega minha, ela já recebeu pela NASP sem a GEF. Ela está também na listagem do sindicato. Agora, morreu os direitos dela porque ela recebeu pela NASP ou ela tem direito à continuação? Bom, isso aí é uma coisa que nós vamos ter que fazer nesse processo. No processo do Sindifisp São Paulo, tem mais de 3.500 filiados. Sim. E o que nós vamos ter que fazer assim que o processo transitar em julgado, que a gente for fazer a liquidação, nós vamos colocar no site e pedir para que as pessoas que estão, por exemplo, nessa situação, eu já tenho algumas pessoas com essa situação, que nos encaminhem a petição inicial, o acórdão, para mostrar para o juiz que não foi feito o pedido da GEFA. E aí ela vai conseguir continuar no nosso. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o vencimento básico do nosso e vamos deixar só a GEFA, para ela receber só a GEFA, já que ela recebeu na ANASPES o vencimento básico. Então, é possível que se faça, só que a gente vai ter um momento oportuno para poder solicitar esses documentos para juntar no processo. Sim, agora, o meu caso, eu tenho 4 processos de 4 entidades a respeito dessa mesma ação. Do Sinsprev, que eu era associada lá atrás, eles entraram com tudo, 28, 13, 17, todos. Tenho também, estou inscrita na NASP, na sexta ação, mas faz 4, 5, até mais de 5 anos que eles estão na fase de cálculo. Aí, então, eu entrei com um pedido de desistência da NASP, porque a NASP ainda não tinha conseguido a inclusão da GEF. Aí a moça falou, não, nós fizemos um pedido, está em andamento, parece que a gente vai conseguir. Só que não tenho a certeza. Aí eu entrei com aquele pedido de desistência, tenho de prova o AR que consta, foi mandado, pedido de desistência, né? Mas o advogado não me deu resposta se ele protocolou ou não. Cuidado. É isso que eu quero que a senhora me oriente. Então, eu só tenho de prova o AR, que está escrito lá, pedido de desistência da ação dos 2886, agora eu lembrei. Então, agora, ela falou, não, mas não é hora de pedir desistência. O que eu devo fazer para confirmar que ele vai aplicar essa minha desistência? Na verdade, a senhora tem que contratar um advogado para poder fazer isso na sua ação da ANASPES. A gente teve um problema recente no jurídico de uma pessoa que não confirmou a homologação. Quando o juiz, ele precisa decidir. Se ele não decidir, você não desistiu. Eu nem sei se ele protocolou, né? Porque eu peço informação e eles não dão. Falam, não, nós estamos ainda em conhecimento, não é hora. Eu falei, mas se eu pedir por escrito, porque eu quero desistir. Não, se tiver na ação de conhecimento, aí vai estar no nome só da ANASPES. Aí não tem problema, não precisa desistir, não. É só não executar lá. Porque está em fase de cálculo, então não está ainda em execução. Cálculo é execução. Então, se está nessa fase, aí tem que ter desistência. Mas a senhora, é importante que a senhora, então, contrate outro advogado que não esse, para poder fazer essa diligência, verificar no processo se tem a sua petição, se tiver, verificar se tem a decisão do juiz excluindo a senhora, e se não tiver, pedir para o advogado para conversar com o juiz para ele decidir. É muito importante que a senhora faça isso, porque se sair o precatório em nome da senhora, pode prejudicá-la nas demais ações. Sim. Tá bom? Agora, das outras entidades, eu tenho do Sindifisp, da Anfip é particular, né? Que a gente deu procuração, isso. Então é como individual. Isso. Então seria se eu ficasse do Sindifisco, tem que desistir de um ou de outro, né? A senhora vai ter que ficar numa só de 28. Sim. Agora,
acho que entendi, mas queria que a senhora me confirmasse. Quando o sindicato ou a Anfip divide as ações em 10, um grupo de 10, cada componente desses 10 funciona como se fosse individual, é assim? Isso, exatamente. Por isso que a gente tem que desistir. Exatamente. Entendeu certinho. Ah, tá. Muito obrigada. Nada. Colegas, alguns estavam assim conversando, isso aqui é muito importante, muito importante. Aqueles colegas que têm mais de uma ação sobre a mesma matéria. Não basta você entrar com o pedido de desistência, tá? Não basta. Você tem que acompanhar a homologação. A homologação é que te garante. A doutora Priscila até disse aqui de um caso que houve e a colega foi prejudicada. Então preste atenção, tem mais de uma ação, vai desistir de uma, acompanha, entra com pedido, mas acompanha, vê se foi homologado ou não. Isso é muito importante. Renato, Delegacia Sindical de Ponta Grossa, é justamente isso que eu queria falar que o Betinho acabou de dizer. Eu e alguns colegas tínhamos uma ação na Anfip e na nossa Sinfispar, o ex-Sinfispar, que fazia parte da FENAFISP. E nós tivemos realmente um problema sério na questão da desistência, não da desistência, porque a desistência é muito fácil. Você faz a desistência, manda lá para a Anfip ou para uma outra entidade, uma outra associação, e no mesmo momento eles vão protocolar. E vão, inclusive, te enviar. Você acha que você está tranquilo? Não. Você tem que ter a homologação. Isso aconteceu com o nosso grupo, que fazemos parte agora, atualmente, só do Sinfispar, que hoje é Sindifisco. É um processo que correu através de Curitiba, até se puder confirmar, daí, doutora Priscila, continua aqui no tribunal, quietinho, esperando. Então tá. Eu acho que é mais o doutor Rodrigo que cuida do processo do Sinfispar. Mas então, o que eu queria dizer é o seguinte: esse problema, digamos assim, da homologação, pode ocorrer o que aconteceu conosco lá no Paraná. A juíza de Curitiba nos excluiu, por estar, o procurador do INSS exigiu e foi bastante maroto e tal, e na verdade nós fomos excluídos. E nesse meio tempo nós já havíamos pedido a desistência da Anfip. Então teve um período que nós ficamos fora dos dois. Aí passado um tempo, aí sim, homologou, como o processo ainda não transitou, aí nós ficamos só naquele. Outros que não pediram a desistência da Anfip, hoje estão sendo excluídos do Sinfispar e aí tem os honorários de sucumbência, né? Nós pagamos lá na Anfip R$400, pagamos agora, neste ano. O pessoal que permaneceu na Anfip e foi excluído, me parece que pagou R$1.500 de honorário de sucumbência. Mas isso é sucumbência. Aí o honorário de advogado, aí é uma outra conversa, né? Aí é um acerto com as entidades e os advogados. Mas esse, eu vim aqui justamente por isso, mas quando eu cheguei aqui, você falou da casa da homologação. Tá legal? Obrigado. Foi exatamente isso. No Sinfispar, a gente quase ficou doido porque a juíza começou a extinguir o processo para todo mundo. E todo mundo que estava no Sinfispar tinha ação na Anfip. E o juiz em Brasília falou: não, só vou apreciar essa ação, essa petição de desistência no final do processo. A gente teve que ir lá, o Rodrigo foi lá junto com a Fernanda lá do escritório Mota e explicar: olha, doutor, se eu fizer isso, eu vou ser prejudicado, vou ser excluído na outra. A gente não quer mais ficar nessa. Então, para muita gente, a gente conseguiu, porque as pessoas manifestaram interesse em ficar no Sinfispar e não na Anfip. E aí a gente conseguiu a homologação lá em Brasília, e aí para essas pessoas se mantiveram na nossa ação do Sinfispar. Mas para quem saiu, a juíza botou lá R$1.500 de custas para a pessoa ter desistido do processo, né? E lá na Anfip foi só R$400, né? Então, cada juiz arbitra um valor, tem uma cabeça. Então, quanto mais rápido a gente conseguir solucionar isso, melhor para vocês. Por isso que nós estamos tomando essa providência do Sindifisp São Paulo de atualizar o valor para que vocês possam verificar qual é a ação mais benéfica, se a nossa ou a da Anfip, e optarem por uma só, tá bom? Eu sou Lourdes, de Belo Horizonte.
Eu queria, de repente eu fiquei preocupado, o tempo está passando, e eu gostaria de saber se vocês vão nos informar sobre a ação de licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria. Colegas, nós estamos terminando, né, sobre os 28. Na sequência vai entrar as demais ações. A gente pediria, colega, um pouquinho mais de paciência, que na sequência vai entrar GIFA, GEDAT e todas as demais ações. Eu deixei essa parte mais fácil para a doutora Priscila, né, que eu vou descansar a garganta agora, né, doutora Priscila? Bem, bom dia para todos. Eu sou da ADS de Goiânia. Entretanto, você falou, Betinho, no início, de solidariedade. E é isso que eu vim fazer aqui. É um colega do Rio de Janeiro, da ADS do Rio de Janeiro, ex-previdenciário. Eu sou amiga da irmã dele há quase 40 anos. E ele faleceu por um acidente casual, lá, uma circunstância que inclusive eu passei a saber 2 anos depois, eu não fiquei chocada com isso. E ele aposentou no ano que eu ingressei, em 83. Na época, como eu fui para São Paulo, mas a Previdência ainda estava no Rio de Janeiro. Então, eles me ajudaram muito lá no Rio de Janeiro, né? Substituíram o meu nome lá, era Zenaide, que estava entrando nas sessões, né? E a minha transferência para a ADS de Goiás se transcorreu assim de uma forma célere, um mês. Com um mês eu já estava transferida. Foi uma ocorrência, foi um erro lá em Goiás, né? Então, com a GEDAT da Anfip que nós recebemos, e aí eu perguntei para eles se tinham recebido, porque o meu colega tinha falecido já. Aliás, eu nem sabia que tinha falecido. Liguei para minha amiga, é uma historiazinha, mas eu vou chegar. Então, resumindo, desculpem, é uma solidariedade, é uma coisa muito grave. Colega, a pensionista... Só um instantinho. A questão é com relação à GEDAT? Não é com relação a GEDAT, não. É com relação a GEDAT, já foi receber, o herdeiro foi receber, a esposa pensionista está no leito de cama há muitos anos. Não fala mais, não se locomove, não escreve nem o nome. Foi uma dificuldade enorme para escrever o nome na época da GEDAT, trêmula, com a caligrafia, com a letra totalmente diferente dela. Então o filho foi constituído e foi para Brasília, foi receber, não recebeu, tinham sacado o dinheiro deles, e demorou 4, 5 meses e tal. E agora, recentemente, ele me ligou. Eu sou o único elo que eles estão tendo, assim, mais a miúde, porque como eu sou auditora, eu fico um pouco por dentro das coisas, né? Então eles me procuram. E ele me procurou há mais ou menos um mês atrás. Zenaide, tem alguma ação saindo? Porque me ligaram de São Paulo que eu tenho dinheiro para receber. E eu informei para ele, falei, olha, informe com os sindicatos, com as associações, porque ninguém procura gente de fora assim, não. Não entre em contato com esse telefone que estão te dando, passa isso para a associação. E eu gostaria de saber, Betinho, eu vou falar publicamente o nome dele aqui. Eu gostaria de saber se ele está no sindicato. Porque ele tinha tudo antes. Né? Ele aposentou na época ainda daqueles 20%, né? Ele tem uma integralidade muito grande. Nossa, colega, desculpe. Eu posso dizer isso então depois para você, né? Desculpe, eu só interromper, eu senti o problema, a colega está tentando ajudar. Vamos fazer uma coisa? Sim. Vamos nos reunir às 14 horas lá embaixo, onde a gente está com os computadores, para a gente fazer essas pesquisas todas e ajudar a colega? Sim, porque essa é uma questão... Porque a esposa dele está quase a falecer, né? E vamos fazer isso. Não tem dificuldades, né? Tá bom? Vamos fazer isso. E todos que tiverem esse tipo de problema, a partir das 14, nós estaremos lá embaixo. Isso a gente tem que fazer, é solidariedade, ajudar. Tá? Posso fazer uma perguntinha para mim, então? Deve. Bem, eu tenho ação na FIP dos 2886 e as demais também. Eu preciso desistir, então, porque os valores são diferentes gritantemente, não tem paradigma.
Eu devo desistir já? O que eu faço? Bom, na verdade, por isso que a gente está atualizando os cálculos. O valor é diferente porque eles foram realizados em momentos diferentes. Então, a atualização, o nosso período é um pouco diferente da Anfip, é um período maior, e além disso, os índices de correção também são diferentes, os juros, a parcela de juros também é diferente. Então, o que nós estamos orientando os filiados? Que aguardem por volta de 30 a 40 dias, que nós vamos apresentar esse valor atualizado, e aí vocês vão poder optar em qual ação ficar. Ainda não façam nada, porque nós vamos mandar uma correspondência, uma cartinha para vocês, informando qual é o valor, tanto nosso quanto da Anfip. É uma carta conjunta com a Anfip. Tá bom? Bom dia, Marlene, da DS Porto Alegre. No meu caso, eu vou fazer a pergunta porque certamente tem outros colegas numa situação semelhante. No processo de conhecimento dos 2886 e o de execução, eu estou fazendo com um escritório particular, que é do Dr. Glênio. Ele teve uma decisão do STJ que foi pela permanência dos 2,2. Voltando a Porto Alegre, a juíza disse que ele transitou em julgado. O nosso advogado entende, que são só 3 pessoas no processo, ele entende que não, porque ele não foi assim claro, mas isso me parece mais coisa de embargo de declaração. E diz que a juíza mandou suspender por causa daquele caso dos juros, etc. e tal. E pagar uma outra parte em precatório, uma parte já estaria escrita em precatórios. E ele alega que não é caso de ação rescisória, porque ainda estaria em discussão. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer. Eu tentei até, o Betinho me deu um dia um telefone lá do escritório, mas eu não consegui contato. Liguei várias vezes, não consegui, o telefone aquele telefone não atendeu. Como agora está em 14 de maio, ou seja, a gente está em cima da hora, seria o prazo dos 2 anos, né, para rescisória, não é 2 anos só? Se for 2, está estourando agora, em seguida. Eu queria ver com quem eu poderia falar, mandar essa decisão, alguma coisa assim, para me dar uma orientação, porque eu estou insegura quanto a isso. E tem outros casos semelhantes na nossa região de Porto Alegre. Bom, salvo o melhor juízo do colega, eu entendo o seguinte, existe uma discussão se é 2,2 ou 28, essa é uma discussão no processo, e depois, quando se inicia a liquidação de sentença, está havendo uma discussão sobre juros, para saber quando que os juros deveriam incidir, até quando. Isso sim. Isso é uma situação, é uma discussão na execução. Aquela discussão de 2,2 e 28 dos embargos da execução. Então, conta o prazo da rescisória desse prazo que você está realmente contando, é até maio de 2014. Se transitou em julgado no STJ com 2,2 em maio de 2013, está acabando o prazo para a rescisória. Então, ele realmente está enganado. Nesse caso... Esse é o meu entendimento. Talvez o colega tenha um entendimento... Não estou dizendo que ele está errado, mas se eu fosse advogada constituída, eu ajuizaria a ação antes de maio de 2015. E nós já estamos em maio, né? Então, eu tenho pouquíssimos dias, é dia 14 o prazo. Nós estivemos lá, eu e um colega falamos com ele, ele deu essa explicação, que ele ia continuar discutindo. Segundo ele, eu teria prazo para rescisória só depois dos embargos, esse ou no recurso especial que ele está entrando. Eu estou aflita porque eu acho que estou perdendo tudo e agora você está me confirmando. A pergunta é, eu poderia ainda desistir dessa ação dele de execução e tentar com vocês a rescisória? Eu sei que eu teria custas, obviamente eu teria sucumbência pela desistência nessa altura Você não precisa desistir, porque, na verdade, agora você nem tem mais como desistir. Por quê, gente? Desistência é quando não tem trânsito em julgado. Trânsito em julgado, você não desiste mais. Entende? Então, já transitou em julgado. O que você pode fazer é o seguinte, é receber seus 2,2 lá, e entrar com rescisória, tal como foi feito nos processos do Nafisco, entrou com uma rescisória e conseguiu os 26,66.
Tá? Como está acontecendo com todos os nossos processos em que nós estamos tendo êxito mesmo. Mas aí, de qualquer maneira, teria que ser até dia 14 de maio. Teria que ser. E vocês teriam condições de fazer essa ação? O departamento jurídico, ele não trabalha com ações individuais, mas eu vou deixar com você, eu esqueci o cartão, mas as meninas do jurídico estão aí. Tá. Eu vou precisar sair, que eu tenho que voltar para São Paulo. Cheguei, mas já tenho que ir embora. Tá. Mas eu vou deixar o telefone para conversar com o doutor Daniel, do escritório Martorelli, para ver se ele pode te dar uma luz, se ele pode fazer alguma coisa por você. Eu gostaria, e a essas alturas, essa ação rescisória, essa ação de execução dos 2,2, então deixaria, ela está suspensa, inclusive, por causa dessa ação de juros. Entendi.